Olá, tudo bem? Vamos continuar com as aulas? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a parte de mecânica aplicada. Nós vamos utilizar alguns conceitos, que serão aplicados ao longo da disciplina. Então, definição de mecânica aplicada, que é um ramo da engenharia, né, que é onde nós vamos utilizar fórmulas e coeficientes compatíveis, tá? Utilizando bases, né, das leis da mecânica. Então, nós vamos trabalhar com alguns conceitos, fórmulas aqui fundamentais que nós utilizaremos ao longo da disciplina, então é importante que vocês saibam. O primeiro dele é força, né? Que é a ação que um corpo exerce sobre outro, tendendo a mudar ou modificar seus movimentos, posição, tamanho e forma. Então, a força será dada em Newton, né? É massa vezes aceleração. Massa em quilo, aceleração em metros por segundo ao quadrado. O trabalho está associado a um movimento e a uma força toda vez que uma força atua sobre um corpo produzindo movimento. E assim realiza-se o trabalho. O trabalho, Newton versus metro, é igual a força em Newton vezes o deslocamento, né? É o movimento em metro. E o torque é muito utilizado aqui por nós, tá? É um conceito importante. É um momento de força que tende a produzir rotação. É o produto de uma força pelo raio. Então, o torque, Newton metro, é dado pela força em Newton versus o raio em metro. Então, torque. Torque é o movimento de rotação. Então, aqui exemplificando o torque, né? Eu vou ter uma distância, um raio, a chave vai estar presa a um parafuso, você vai aplicar torque, é força vezes a distância, que é o raio de rotação. Então, aqui nós vamos ter um torque aplicado. E com isso, você sabe que quanto maior o cabo, maior o torque aplicado aqui na ponta. Outra importantíssima para nós da área de máquinas e mecanização é a definição de potência. É definido como a quantidade de trabalho produzido realizado numa unidade de tempo. Então, nós temos trabalho sobre tempo, potência, quilowatts, que é a unidade oficial, trabalho sobre tempo. Nós já vimos lá atrás que trabalho é força vezes trabalho é força vezes deslocamento e nós temos o tempo aqui por causa da potência. Sabemos que distância sobre tempo é velocidade, tá? Então nós temos potência igual a força vezes velocidade. Força em Newton, velocidade em metros por segundo. Newton metro por segundo é igual a watts. Então a potência pode ser dada em watts ou seu submúltiplo, quilowatts. E a inércia é a resistência que todo corpo tem, né? Se opõe a uma mudança de movimento. E aqui, por fim, o conceito de peso, carga, né? Que é a força gravitacional de tração exercida pela Terra sobre um corpo, né? É a força na vertical. Então, esse peso, essa carga, é a massa vezes a aceleração. Massa em quilos, aceleração em metros por segundo ao quadrado. E a força centrífuga? É aquela que aparece numa direção radial, tá? No movimento de rotação ou no movimento curvilíneo. Então, essa força centrífuga é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Sabemos que a velocidade angular é 2πrn sobre 60. Tá? E n é a rotação em rpm. Tá? Então, assim, a força centrífuga pode ser dada pela massa, 4 vezes π ao quadrado, Rn ao quadrado, dividido por 3.600. Algumas unidades que são importantes para nós aqui no sistema internacional. Comprimento em metro, força, sistema técnico, sistema internacional é Newton, tempo é sempre segundo, massa, quilo, velocidade, metro, segundo, trabalho, Newton, metro, ou Joule, potência é watts, ou quilowatts, no sistema técnico, quilograma força por metro segundo, e o torque é dado em Newton metros, ou kgf metro. Algumas relações são importantes, o TM é igual a 9,8 kg, um kgf é igual a 9,8 N, um PR é igual a 0,30 metros, uma libra é igual a 0,45 kgf, uma polegada é 24,5 milímetros, ou 2,4 centímetros, um CV é 75 kgf metro segundo, um HP é 76 kgf metro segundo, um CV é 735,5 watts e um HP é 745,0 watts. Então, são unidades importantes e relações que vocês têm que aguardar que nós iremos utilizar ao longo da disciplina. É importante a gente conhecer também como se dá a transmissão de potência nas máquinas agrícolas e muitas delas será dada por eixos, engrenagens, correntes. Tá?
Então, algumas delas. Relação de transmissão constante em sinal e grandeza. Então, nós temos um movimento de relação, um movimento sendo transformado de uma polia para outra por meio de uma correia, onde as duas giram na mesma direção, com sinal e grandeza nas mesmas proporções. Relação de transmissão constante em sinal e variável em grandeza e vice-versa. Variável em grandeza. Eu tenho o mesmo sentido, mas com rotações diferentes, porque nós temos engrenagens aqui de diferentes tamanhos. Girando em sentidos diferentes, mas na mesma rotação. Relação de transmissão variável em sinal e grandeza. Então, eu tenho aqui engrenagens de diferentes tamanhos, girando em sentidos contrários. Outras relações extremamente importantes para nós, tá? É a questão de quando eu tenho duas engrenagens ligadas. É uma relação de engrenagem motora com engrenagem movida. Essa relação é muitas vezes dada pelo seu diâmetro e pelo número de dentes que essas engrenagens possuem. Nós utilizamos fórmulas de velocidade, tá? Velocidade periférica, que é igual a velocidade angular vezes o raio. A velocidade angular nós já vimos 2πn sobre 60. Com isso, fazendo a relação dessas duas engrenagens, colocando velocidade angular de diâmetro 1 e a velocidade angular do diâmetro 2, nós vamos resultar nessas relações de engrenagem, onde nós temos a rotação vezes o diâmetro 1 é igual a rotação 2 vezes o diâmetro 2. E o número de dentes da engrenagem 1 vezes a rotação do número de dentes da engrenagem 1 é igual ao número de dentes da engrenagem 2 vezes a rotação da engrenagem 2. Então, nós temos essas relações de engrenagem que são muito importantes para nós e vocês devem guardar essas duas aqui, ó, com muita atenção, porque nós vamos utilizá-las constantemente. Outro que nós vamos utilizar é o comprimento da correia. Vocês podem observar aqui que nós temos, né, duas maneiras de calcular, uma de maneira geral, que tanto para direta quanto para cruzada, onde nós utilizamos, né, duas vezes a distância entre os eixos, o diâmetro da polia maior mais o diâmetro da polia menor, dividido por 2, vezes 3,25. Tá? Ou utilizando as fórmulas de baixo, onde eu tenho uma relação direta e uma relação cruzada, como nós vimos anteriormente. Na relação direta, eu tenho π, abre parênteses, o raio, tá? O raio da polia maior, raio da polia menor, mais duas vezes a distância entre os eixos ao quadrado e novamente o raio das polias elevado ao quadrado, tira a raiz. Isso é uma relação direta. Na relação inversa, nós temos aqui praticamente a mesma fórmula. A gente tem a mudança apenas no sinal. Veja que aqui era menos, agora aqui vai ser mais. E aí assim nós podemos utilizar essas fórmulas para calcular a distância, né, o comprimento de uma correia. Você tem uma máquina que é utilizada por meio de correias e aí quebra essa correia, como é que eu faço para calcular a distância? Então aqui a gente termina essa aula, pegar a lista de exercícios e praticar essas fórmulas. Tchau e até a próxima.